6. Ao chegar a Moscou, depois do encontro com Rostov, a princesa Mária tinha lá à sua espera o sobrinho, com o preceptor e uma carta do príncipe Andrei, em que os mandava partir para Voronezh, para a casa da tia Malvintseva. A preparação da mudança, as preocupações com o irmão, a organização da vida na casa nova, as caras novas, a educação do sobrinho, tudo isso abafou na alma da princesa Mária o sentimento de tentação que a atormentava durante a doença do pai, e depois do seu falecimento, e sobretudo depois do encontro com Rostov. A princesa Mária estava triste. A morte do pai e o choque que esta lhe causou, uma morte que no seu íntimo se ligava à morte da Rússia, agora, depois de um mês de vida sossegada, era sentida pela princesa Mária com uma força cada vez maior. Andava inquieta. Pensava nos perigos a que estava exposto o irmão, o único ser querido que lhe restava, mantinha-a num sofrimento constante. Preocupava-se com a educação do sobrinho, tarefa em que sempre se sentira uma incapaz. Porém, no fundo da sua alma estava em concórdia consigo mesma. Uma concórdia que lhe advinha da consciência de ter abafado em si os sonhos e as esperanças pessoais que o aparecimento de Rostov lhe tinham despertado. Quando, no dia seguinte ao serão, a governadora chegou à casa de Malvintseva e falou com ela sobre os seus planos, frisando que, apesar de o pedido formal de casamento ser impensável na atual situação, era sempre possível contribuir para que os jovens se conhecessem melhor um ao outro, e obteve a anuência da tia, e quando a governadora, já na presença da princesa Mária, encetou a conversa sobre Rostov, louvando e contando que ele corara quando a princesa Mária fora mencionada, a sensação que atingiu a princesa foi dolorosa e não feliz. Deixou de existir nela a paz interior. Renasceram-lhe os desejos, as dúvidas, os remorsos e as esperanças. Durante os 2 dias que se passaram entre esta notícia e a visita de Rostov, a princesa Mária não parou de pensar na maneira como se deveria comportar com Rostov. Ora decidia que nem sempre poria os pés na sala de estar quando ele lá estivesse, até porque no seu luto pesado era indecoroso receber visitas. Ora pensava que ia ser uma grosseria depois do que o Rostov fizera por ela. Ora lhe passava pela cabeça que a sua tia e a governadora tinham quaisquer planos relativos a ela e a Rostov. Os olhares e as palavras que elas trocavam entre si pareciam confirmar tal suposição. Ora dizia a si mesma que somente na sua cabeça viciosa poderia haver tais pensamentos sobre as senhoras. Elas não podiam esquecer que, na sua situação, quando ainda andava com os crepes de luto, um tal arranjo casamenteiro seria insultuoso tanto para ela como para a memória de seu pai. Supondo que compareceria na sala, a princesa Mária imaginava as palavras que ele lhe iria dizer e as respostas que ela lhe daria. E, ora, as palavras dele lhe pareciam injustamente frias, ora, exageradamente significativas. Mais do que tudo, receava ficar embaraçada, sentindo, no entanto, que era inevitável apoderar-se dela o embaraço e que se trairia mal o visse. Porém, quando, no domingo, depois da missa de manhã, o lacaio anunciou o conde Rostov na sala de estar, a princesa não se embaraçou. Apenas lhe tingiram as faces umas cores ligeiras e os olhos se lhe alumiaram com uma luz nova e radiosa. A tia já ouviu? Perguntou a princesa Mária em voz calma, estranhando ela própria que conseguisse manter esse ar tranquilo e natural. Quando Rostov entrou na sala, a princesa baixou por um instante a cabeça, como que a dar tempo ao convidado cumprimentar a tia, e depois, exatamente no momento em que Nicolai se dirigia a ela, levantou a cabeça e enfrentou o seu olhar com os olhos brilhantes. Num gesto cheio de dignidade e graça e com um sorriso alegre, soergueu-se, estendeu-lhe a mão fina e terna e começou a falar com ele numa voz que pela primeira vez lhe vinha do peito e soava feminina, nova. Mademoiselle Bourrienne, que também estava na sala, olhava para a princesa Mária com perplexidade. Nem ela, a mais hábil das coquetes, conseguiria melhores manobras no encontro com um homem a quem desejasse atrair. Ou lhe fica muito bem o preto, ou ficou realmente muito mais bonita e eu não reparei nisso. Mas sobretudo esta delicadeza e esta graça, pensava Mademoiselle Bourrienne.
Se a princesa Mária estivesse capaz de raciocinar neste momento, surpreender-se-ia ainda mais que Mademoiselle Bourrienne com a mudança que se fizera nela. Logo que viu o rosto querido, apoderou-se dela uma força nova de vida, independente da sua vontade, que lhe guiava o falar e o agir. Desde o momento em que Rostov entrou, o rosto dela transfigurou-se de repente. Tal como se revela de súbito na superfície de um lampião talhado, mal se acende dentro a luz, com uma beleza inesperada e fascinante, o trabalho artístico complexo e sofisticado que às escuras parecia rude, obscuro e absurdo, assim se transformou o rosto da princesa Mária. Transpareceu-lhe pela primeira vez na cara todo o trabalho íntimo, puro e espiritual com que ela vivia até o momento. Todo o seu trabalho interior de descontentamento consigo mesma, os seus sofrimentos, a sua aspiração pelo bem, a resignação, o amor, o autossacrifício, tudo isso lhe luzia agora nos olhos luminosos, no sorriso leve, em cada traço do seu rosto terno. Rostov viu tudo isso tão claramente como se a conhecesse desde sempre. Sentia que a criatura que estava diante de si era diferente, melhor do que todas as que tinha encontrado até então, melhor sobretudo do que ele próprio. A conversa corria muito simples e banal. Falavam da guerra, exagerando involuntariamente, como toda a gente, a sua tristeza pelo decurso dos acontecimentos. Falavam do seu anterior encontro, aqui Nicolai tentava desviar a conversa para outro tema. Falavam da bondosa governadora, da família de Nicolai e da família da princesa Mária. A princesa Mária não falava do irmão. Passava de imediato para outro assunto quando a tia referia a Andrei. Sentia-se capaz de falar com fingimento das desgraças da Rússia, mas o irmão era-lhe tão precioso que não podia falar dele com ligeireza. Nicolai reparou nisso, como em geral, com uma perspicácia nada própria dele, reparava em todos os matizes do caráter da princesa Mária. Matizes que apenas lhe confirmavam que a princesa era uma criatura especial e extraordinária. Nicolai, tal como a princesa Mária, corava e atrapalhava-se quando, não estando a princesa presente, lhe falavam dela, ou mesmo quando pensava nela. Mas na sua presença sentia-se completamente à vontade, sem precisar de dizer o que tinha preparado, bastando-lhe a exprimir o que lhe passava pela cabeça, sempre a propósito e espontaneamente. Durante a sua curta visita, Nicolai, num momento de silêncio embaraçoso, socorreu-se, como acontece com toda a gente sempre que há crianças pequenas numa casa, do filho do príncipe Andrei, acariciando e perguntando-lhe se queria ser o sardo. Pegou nele ao colo, fê-lo girar alegremente, lançando um olhar à princesa Mária. O olhar dela, enternecido, feliz e tímido, seguia o rapazinho querido nas mãos do homem querido. Nicolai captou aquele olhar e, percebendo-lhe o significado, corou de prazer e pôs-se a beijar a criança com bondade e alegria. A princesa Mária, por causa do luto, não fazia visitas. Também Nicolai achava inconveniente visitá-la, porém a governadora continuava na sua atividade casamenteira e, tendo transmitido a Nicolai as palavras lisonjeiras com que o brindara a princesa Mária, e vice-versa, insistia em que Rostov se declarasse. Para isso organizou um encontro entre os jovens em casa do prelado, antes do ofício matinal. Rostov disse à governadora que não faria qualquer declaração à princesa Mária, mas prometeu ir lá. Tal como em Tilsit, Rostov não se permitia duvidar se era bom o que toda a gente achava bom. Também agora, após uma breve mas sincera luta entre a tentativa de organizar a sua vida de acordo com o seu próprio julgamento, por um lado, e a submissão às circunstâncias, por outro, escolheu o último e pôs-se ao dispor daquele poder que, sentia-o, o arrastava insuperavelmente para um lado qualquer. Sabia que, tendo feito a promessa a Sónia, declarar agora os seus sentimentos à princesa Mária era aquilo que se chamava uma ignomínia. E sabia também que nunca cometeria uma ignomínia. Também sabia, nem tanto sabia como sentia no seu íntimo, que entregando-se agora ao poder das circunstâncias e das pessoas que o estavam a dirigir, não só não estaria a fazer qualquer coisa de mal, como pelo contrário fazia uma coisa muitíssimo importante, tão importante como nunca na vida fizera. Depois do encontro com a princesa Mária, embora na aparência Rostov continuasse com o seu modo de vida habitual,
Todos os prazeres anteriores perderam para ele o seu encanto e pensava muitas vezes na princesa Mária, mas nunca da mesma maneira que pensava em todas as outras meninas que encontrara na sua vida. E também sem aquele enlevo com que durante muito tempo pensou em Sónia. Como todos os jovens honestos, pensava em todas as meninas como esposas virtuais, imaginando-as em todas as situações da vida conjugal. O roupão branco, a mulher ao lado do samovar, o costa-mulher, os filhos, mamãe e papá, as relações deles com a nora, etc, etc. E essas imagens do futuro davam-lhe prazer. Mas quando pensava na princesa Mária e no casamento com ela que lhe estavam a organizar, não conseguia imaginar nada de uma futura vida matrimonial com ela. Por mais que tentasse, o resultado era imperfeito e falso. Apenas se sentia apavorado. 7. A terrível notícia sobre a Batalha de Borodin, sobre os nossos mortos e feridos em combate e ainda mais terrível, a notícia sobre a queda de Moscovo, fora recebida em Voronezh em meados de setembro. A princesa Mária, tendo sabido do ferimento do irmão apenas pelos jornais e não tendo quaisquer outras informações definidas sobre ele, preparava-se, segundo ouviu dizer Nikolai Rostov, que não se encontrara mais com ela, para ir à procura do príncipe Andrei. A batalha de Borodin e o abandono de Moscovo não provocaram em Rostov desespero, raiva, desejo de vingança ou quaisquer sentimentos desse género. Mas de repente tudo se tornou para ele aborrecido e irritante em Voronezh. Começou a sofrer de uma espécie de vergonha e desconforto. Todas as conversas que ouvia lhe pareciam fingimento. Não sabia como interpretar todos aqueles acontecimentos e sentia que apenas no regimento voltaria a ser tudo claro para ele. Tinha pressa em terminar a compra dos cavalos e muitas vezes exaltava-se sem motivo, com o seu criado e com o vago mestre. Alguns dias antes da partida de Rostov, houve um Te-Deum na catedral para celebrar a vitória das tropas russas. E Nikolai foi lá. Ficou um pouco atrás do governador e, com um ar formal e sério, refletindo sobre as mais variadas matérias, assistiu à missa solene. Acabada a missa, a governadora chamou-o. Viste a princesa? Perguntou ela, apontando com a cabeça para uma senhora de preto que estava por trás do coro. Nikolai reconheceu de imediato a princesa Mária, não tanto pelo perfil, que lhe se distinguia sob o chapéu, quanto pelo sentimento de cautela, de medo e de compaixão que o dominou num instante. A princesa Mária, pelos vistos mergulhada nas suas reflexões, fazia as últimas pressignações antes de sair da igreja. Nikolai olhava com espanto para a cara dela. Era a mesma de sempre, com a mesma expressão de um fino trabalho interior, espiritual, mas iluminada agora por uma luz muito diferente. Era uma expressão comovente de tristeza, de súplica, de esperança. Como, ainda antes, na presença da princesa, Nikolai, sem esperar pela opinião da governadora quanto ao ser correto ou não ir ter com ela, sem perguntar a si mesmo se seria bom e conveniente falar com a enlutada ali na igreja, aproximou-se dela e disse que tinha ouvido falar da sua desgraça e se compadecia de todo o coração. Mal a princesa ouviu a voz de Nikolai, foi como se uma luz forte se lhe acendesse no rosto, alumiando ao mesmo tempo a sua alegria e a sua tristeza. Queria dizer-lhe uma coisa, princesa, disse Rostov. Se o príncipe Andrei Nikolaevich não estivesse vivo, então, como comandante de regimento que é, isso seria imediatamente publicado nos jornais. A princesa olhava para ele sem compreender as palavras, mas feliz com a expressão de sofrimento e compaixão que lhe via no rosto. Também conheço muitos exemplos de ferimentos com estilhaços de projétil, de granada, segundo dizem os jornais, e das duas uma, ou é imediatamente mortal, ou pelo contrário muito ligeiro, dizia Nikolai. É preciso esperar pelo melhor, e tenho a certeza que... A princesa Mária interrompeu. Oh, seria uma coisa terrível, começou ela. Mas a emoção não a deixou acabar. Inclinou a cabeça num gesto gracioso, como isso saía tudo o que fazia na presença dele, e lançando-lhe um olhar agradecido, foi atrás da tia. De tarde, Nikolai não foi de visita a nenhum lado, ficando em casa para acabar de fazer as contas com os vendedores de cavalos. Quando terminou, já era tarde para visitar alguém, mas ainda cedo para ir para a cama. Nikolai, sozinho, passeou-se durante muito tempo pelo quarto, pensando na vida, o que raramente lhe acontecia.